Bom dia. Meu nome é Blake Haas e estou ensinando aqui no Rick Bonfim Ministries. Faz muito tempo. Já que ensinei, então estamos voltando ao trabalho e animados por estar aqui. Vou falar um pouco sobre amadurecendo na fé e como essa vida, com Deus, essa jornada com Deus, é um pouco alguns dos desafios e como superá-los. Então, vou começar em Vamos ver. Vou começar em Hebreus. Desculpa. Onde eu estou? Hebreus 5, fim do capítulo 5. Então, beleza. Por volta do verso 11. Então você precisa ler todo o contexto para chegar lá, mas sabe, Hebreus de 1 a 5 para chegar onde ele está indo. Mas então, no versículo 11, diz de quem ele está falando sobre Jesus, nosso sumo sacerdote. Ele diz sobre quem temos muitas coisas a dizer e difíceis de falar, já que você está sem ouvir. Então ele está falando com judeus que são crentes, e ele está dizendo: tenho muitas coisas para te contar, mas vocês não conseguem ouvir. Você demora a ouvir. Então, em vez de nos ofendermos com isso, vamos apenas esperar e ouvir o que ele está dizendo. Jesus disse a mesma coisa aos discípulos, e eu não tenho meu dedo nisso, mas está em João. E é na última ceia. E naquele momento ele disse: tenho muitas coisas para te contar, mas você não consegue lidar com elas agora. E então não vamos ouvir isso como descrentes, como pessoas que não amam a Deus. Vamos ouvir como cristãos que amam a Deus e dizem que há muito que você precisa saber, muito que Deus quer te contar, mas que você não consegue lidar com tudo de uma vez só. E não é despejar um monte de informação em você, é lidar com os assuntos do seu coração. É tratar da questão das coisas espirituais. Há tanto para aprender, viver e entender, mas você simplesmente não consegue ouvir tudo de imediato. Então Deus tem que te fazer avançar e te ensinar enquanto você caminha na vida. E então a verdadeira questão que vou começar a abordar hoje é: como você aprende? Porque todos nós vamos à igreja, então ouvimos uma mensagem no domingo e, sabe, ouvimos coisas boas. E sabe, honestamente, às vezes lutamos com as mesmas coisas por 10, 20 anos. Então como é que aprendemos? Vamos continuar lendo. Então, versículo 12: Pois quando por tempo deveriam ser professores, precisam que alguém os ensine novamente, que são os princípios fundamentais dos oráculos de Deus. Então o que ele está dizendo é que você faz isso aqui há muito tempo. Você é cristão há muito tempo. Você já ouviu essa palavra há muito tempo. E a essa altura, você já deveria estar ensinando, mas ainda não chegou lá. E ele diz: temos que recomeçar. E ele diz: e você se torna algo que precisa de leite, não de carne forte. Ele está dizendo que você e não de forma depreciativa, mas de forma factual. Você é um bebê, sabe? Um bebê novinho em folha, você não dá a mínima. Você dá leite. E aí, conforme eles vão crescendo, você dá mais diferentes tipos de comida, diferentes texturas de comida. Eles conseguem lidar com mais. Eles ganham dentes e conseguem atingir o estômago e etc, etc. É exatamente a mesma coisa na vida cristã. Você não pode simplesmente dar um bife para um bebê novinho em folha. Você não pode dar um bife para uma criança de 1 ano. Eles não têm dentes. Eles ainda não conseguem mastigar. Então vamos ver o que ele está dizendo. Então você obtém isso no sentido natural, mas que tal no sentido espiritual? Ele diz o versículo 13: pois todo aquele que usa leite é inhábil na palavra da justiça, pois ele é um bebê. Do que ele está falando? Inhábeis na palavra da justiça? O que significa ser habilidoso na palavra de justiça? E por quê? O que faz alguém ser inhabilidoso versus habilidoso? E é mais ou menos sobre isso que vou falar com vocês hoje. Então a palavra de justiça, ou seja, justiça é correta, estar com Deus, justificação. Então, o que significa ser habilidoso na palavra da retidão? Parece meio como um monte de palavras que eu realmente não entendo. E então ele, terminou o capítulo aqui no último versículo. Diz: mas a carne forte pertence àqueles que já são em idade adulta, mesmo àqueles que, por causa do uso, exercem seus sentidos, discernir tanto o bem quanto o mal. Então, essa ideia de crescer na fé, e ele está falando sobre ele dizendo que você é cristã há muito tempo e que deveria ser professora, mas não é. Vocês ainda são bebês. E assim ele segue para o capítulo 6 e diz: portanto, vamos deixar o princípio, ou, portanto,
deixar os princípios da doutrina de Cristo, vamos seguir para a perfeição, não para lançar a base do arrependimento. Então ele continua e repete. Ele diz: Ei, tenho que te ensinar de novo o final do capítulo 5. E então, no capítulo 6, ele diz: aqui está a base. Vamos lançar a base novamente. Então, o que quero falar um pouco com você hoje é: essa base está lançada na sua vida? Porque se não for, e há 6 pilares aqui no capítulo 6, princípios fundamentais, se não for estabelecido corretamente, você não vai continuar. Você simplesmente não vai. E aqui diz que, não está deitando de novo. Vamos ver. Verso 3, e isso faremos se Deus permitir. E então ouvi Derek Prince dizer isso e ele disse: se você vai construir um prédio e, tem que lançar a fundação, precisa de uma licença, de uma autorização, eles vão inspecionar. E se não estiver dentro do código, se não for feito de forma segura e correta, você não obterá permissão para continuar construindo. E ele diz: então é o mesmo com Deus. Se Deus inspecionar sua base da sua vida cristã e ela não estiver dentro do código, se não conseguir suportar o prédio, você não terá permissão para continuar. E o que você vai perceber é que o que ele diz no final do capítulo 5, você vai perceber que vai continuar com anos, mas não com experiência. Você não será habilidoso na palavra de justiça. E você será só um bebê. Você vai ser só um bebê velho. E não digo isso para ser maldoso ou julgador. Digo isso para dizer que precisamos crescer na fé. Então vou falar de Hebreus 4. Hebreus, não Hebreus, Efésios, 5 bem rápido. E voltar para te dar apenas mais um ângulo de uma ideia parecida. Então, Efésios 4, é aqui que ele diz: agora ele deu alguns para serem apóstolos, profetas. Conhecemos as Escrituras. E assim, no versículo 11, ele deu alguns para serem apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e professores. Versículo 12. Aqui está porque ele deu o ministério quintupla. Para o aperfeiçoamento dos santos, essa palavra perfeiçoar, essa é a mesma palavra aqui usada em Hebreus para pode ser feito perfeito. Cadê minha palavra? Eu estive lá esta manhã. Enfim, vou deixar por enquanto assim. Mas é para aperfeiçoar isso completo, sem nada construído. E assim, o versículo 12 em Efésios 4, ele diz para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito. Lá está de novo essa mesma palavra, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, que daqui em diante não sejamos mais crianças jogadas de um lado para o outro e carregadas por todo o vento de doutrina pela ofensa dos homens. A astúcia e a astúcia são as quais eles jaziam e esperam enganar. Então ele está dizendo, você tem que crescer. E isso não é só trabalhando duro, estudando e tudo mais, mas Deus tem que fazer uma obra em você. E como isso funciona é que se você continuar em Hebreus, e você vê essa ideia, e ele está falando sobre o Antigo Testamento e os judeus, que passam pelo deserto, e ele diz que eles não entram no descanso de Deus por causa da descrença. Mas se você ler, e acredito que o que ele está fazendo aqui, é que ele está falando conosco como cristãos da mesma forma. Ele está dizendo que você pode passar muito tempo ouvindo a palavra. Você pode estar perto de Deus. Você pode estar perto de cristãos, mas não vai entrar por descrença se tiver descrença. Você não vai entrar no resto. Você não será habilidoso na palavra de justiça se não acreditar. Então não basta simplesmente dizer que eu acredito. Você tem que andar até o fim. E o que isso significa? Você tem que andar até o fim. E o que isso significa? Conhecemos essas escrituras, mas você tem que fazer isso. E James diz, você não pode simplesmente ouvir a palavra. Você tem que fazer a palavra. Então, quais são algumas das palavras que você precisa fazer? Quais são algumas das coisas que Satanás usa para te atrapalhar, para nos atrapalhar? Então, tem uma lista rápida aqui. Isso não é exaustivo de forma alguma, mas é só para te ajudar a começar. Então, a primeira coisa que Jesus diz, o maior e primeiro mandamento é este: ame a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente. Ok? Então é isso que estamos tentando fazer. É isso que queremos fazer. Amamos a Deus. E Jesus disse: se você me ama,
obedecerá aos meus mandamentos. Certo? Então você entende para onde estamos indo. Então ele diz, obedeça minhas ordens. Então quais são os comandos dele? Ele diz, um novo comando que te dou, ame seu próximo. Ok? Então queremos amar nosso próximo. Então como Satanás entra em cena? Como não amadurecer? Bem, nós não amamos nosso próximo. Por quê? Ficamos ofendidos. Temos o perdão? E então você sabe que ele diz que Deus diz que você tem que perdoar, mas você simplesmente não perdoa. Você não percebe que há perdão ou está ciente e simplesmente não está disposto a lidar com isso. Você está disposto. Pode falar. Blake, às vezes, fico me perguntando quanta diversidade está em uma congregação. Sabe, os grupos que se reúnem em um estudo bíblico especial por conta própria. Que não, abra a porta para outras pessoas virem, porque elas acreditam assim. Sim, e assim dentro da igreja, a resistência contra o Espírito Santo faz com que as pessoas se tornem desiguais. Sim, é isso que você está dizendo? Uhum. Eles simplesmente não recebem a palavra que deveriam por causa da ignorância. Certo? Ok? Sim, com certeza. Sim. E então, o que estamos tentando fazer é ser obedientes. E não por dever, ou para obedecer à lei, mas por amor. E então como isso funciona? Conhecemos essas escrituras. Sabemos que Jesus disse que você tem que perdoar. Se você não perdoar, meu pai vai te entregar aos algozes. E é como, sabe, às vezes ouvimos essas palavras, ouvimos as escrituras e dizemos sim, sim, sim. Entendido. Seguindo em frente. Me dê o que é bom. Me dê algo que eu não saiba. Eu sei disso. Seguir em frente para algo que eu não sei. Não é questão de saber. É sobre fazer isso. E você tem que conhecer a palavra e tem que fazer a palavra. Você tem que ser um verdadeiro realizador. Então, qualquer área de falta de perdão vai abrir a porta para algozes. O próprio Deus entregará vocês aos algozes. Quais são os algozes? Quem são os algozes? Como isso funciona? Estes são. Este é Satanás e seu reino. Você não quer abrir a porta para ele. Ele não é um amigo. Ele é um inimigo e vem roubar, matar e destruir. Então o que isso significa? Ele vem roubar seu tempo. Ele vem roubar suas emoções, seu coração, seus relacionamentos. Então, novamente, você rapidamente concordaria com tudo isso e diria: sim, entendi. Eu concordo. Eu não quero Satanás na minha casa, mas temos que garantir, como fazem no Antigo Testamento, tirar toda a fermentação da casa, tirar tudo do seu coração que não seja do Senhor. Então você precisa estar em oração com Deus e perguntar ao Espírito Santo: há algo em mim que precisa ser tratado, Deus? Me procura. Procure-me. Lide com qualquer coisa porque você não quer lidar com os algozes. Eu tenho lidado com muita coisa ultimamente, muita coisa, para dizer o mínimo. E uma das coisas que Deus me mostrou foi que havia uma porta aberta. Eu não percebia que havia perdão e que essas coisas aparecem por causa de uma palavra, uma ação ou a falta de ação de alguém. E então você lida com isso, e então você se ofende. Você fica chateado e a falta de perdão começa a aparecer. E então eu estava ouvindo um ensinamento do Derek Prince e ele disse, algo bem interessante e básico. Mas ele disse que estava falando sobre demônios e disse que são pessoas sem corpo. E ele disse que eles estão procurando um corpo para habitar e assim manifestar sua personalidade. E ele disse: um demônio do álcool precisa de uma boca para beber. E eu fiquei tipo, sim, faz sentido. Isso é óbvio. E ele disse: sabe, o demônio da imoralidade sexual precisa de órgãos sexuais para usar. E então ele disse essa. Ele disse: um demônio do ódio precisa de emoções para brincar. E tive que pausar o vídeo e disse: é com isso que estou lidando. Eu estava sob essas emoções, que eram tão pesados, e eu quase não conseguia fazer nada. Foi simplesmente muito difícil passar pelo dia. E tive que pausar e precisei me arrepender. E eu disse, Deus, eu me arrependo do ódio. Eu não concordei conscientemente com o ódio, mas, ele entrou de alguma forma. E veio, acredito, por meio do perdão. Então tive que lidar com isso. E consegui. Soltei um rugido. Parece estranho, mas, não importa. Eu não me importo. Eu preciso ser livre. Soltei esse rugido e me livrei desse ódio. E eu senti isso imediatamente. E minhas emoções mudaram desde então. Não estava pesado, não estava deprimido, não era só sobre meus sentimentos. E então,
É assim que funciona. Estou tentando explicar para você. Ser habilidoso na palavra da retidão. Você precisa entender como as coisas funcionam. Deus diz que se me amar, você obedecerá aos meus mandamentos. Ele diz: se você não perdoar, vou te entregar aos algozes. Se você perdoar, eu vou te perdoar. Então eu senti falta de perdão. Que, na sua vida pessoal, quando você dedica tempo para analisar sua situação, isso é falta de perdão para com alguém. Sim. Você diria isso? Sim. Porque falta de perdão causa a mente para ir em velocidade de dobra em direção ao negativo. Paralisa o subconsciente. Em outras palavras, sua consciência é o que você vê durante o dia. Paralisa o passado, então você não sabe como se mover. Pensando no que você entende, você perde a perspectiva, você perde a coragem, você perde a fé, você perde a mentalidade, você fica deprimido. Sim. Você concorda? Sim. Com certeza. Então, isso é e não é meu poder de jeito nenhum. É o Espírito Santo. Mas isso é ser habilidoso na palavra da retidão. Então, a palavra de justiça é que, pelo sangue de Jesus, sou justo diante de Deus. Eu sou aceito, estou purificado, estou livre, eu estou vivo, estou curado, estou redimido. Essa é a palavra da retidão. Então eu tenho que viver isso, tenho que caminhar até o fim. E então, se eu vou estar em desperdão, isso não está em concordância com a retidão. Então, eu tive que me arrepender, tive que lidar com isso e voltar a concordar com Deus e então expulsar, me livrar, expulsar aqueles demônios, revogar o acesso deles. E eles saem imediatamente. Quando você é isso que James 4,6 até 8 diz, submeta-se a Deus, aproxime-se de Deus, ele vai se aproximar de você. Resista ao diabo, ele vai fugir de você. Você tem que se submeter a Deus primeiro, depois resistir ao diabo. Então eu tive que fazer isso. Então, enfim, estou tentando te dar um pouco de visão sobre como as coisas funcionam e como ser habilidoso na palavra de retidão, como aplicar nossa fé na vida cotidiana. Não basta apenas ir à igreja, ouvir e, cantar algumas canções de louvor e depois ir para casa. E nos outros 6 dias da semana, você está debaixo d'água porque a vida não está indo muito bem. Então, precisamos saber a palavra. Temos que aplicar a palavra. Então, Hebreus 4, 12. Vou recuar um pouco em Hebreus e dar mais um ponto aqui sobre isso. 4,12 diz para a palavra de Deus, este é um versículo famoso. Você sabe disso? Pois a palavra de Deus é rápida ou está viva e é poderosa. É mais afiado do que qualquer espada de 2 gumes, perfurando até mesmo a divisão da alma e do espírito, das articulações e da medula, e como discernidor, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Essa última parte, um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Você precisa da palavra de Deus, que é Jesus, a palavra de Deus, para discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. E para todo pensamento que não seja sobre ele precisa ser, como Paul diz, deve ser feito cativo. Você não pode permitir que um pensamento passe que não seja dele capturado e lidado. Então, o versículo 13 diz que não há criatura que não se manifeste aos seus olhos. Do que ele está falando? Falando sobre animais, leões e criaturas. Que tipo de criaturas ele está falando? Acredito que ele está falando de os demoníacos, os demônios. Nem nenhuma criatura que não se manifestasse diante de sua visão. O que você vê quando Jesus aparece e há demônios? Os demônios se manifestam e dizem: Ei, você vai nos atormentar? Você vai lidar conosco agora? O que está acontecendo? A luz entra no quarto. Ela brilha na escuridão. Eles se manifestam porque nada pode ser escondido sob a pura luz de Deus. Então você precisa que a palavra de Deus brilhe no seu coração e manifeste tudo. Acenda a luz. E você precisa aplicar isso na sua vida. E é algo diário. Satanás, ouvi de novo Derek Prince dizer isso. Ele disse: Satanás aparece em 2 formas. Ele disse que uma é a serpente sorrateira. Ele entra sorrateiramente pelo ralo. Você não o vê. O outro é o poderoso dragão. Em Apocalipse, ele passa a dominar, e poder, e você realmente vê esse. Então você tem que estar atento a, da cobra sorrateira, porque o que ele está tentando fazer é conseguir seu acordo. É disso que se trata. Você vê isso em Gênesis tão claramente porque é um exemplo muito fácil de entender. Ele está tentando conseguir seu acordo.
Voltando ao meu exemplo, havia concordância mesmo, eu não tendo muita certeza. Havia acordo com falta de perdão. E aí? E aí? O que acontece é que você abre a porta para um monte de hostes, digamos, e uma delas era o ódio, a violência de outra. Derek Prince fala sobre essas gangues de demônios. Eles vêm em gangues, eles se juntam e abrem a porta um para o outro. Então, enfim. Então vamos continuar. Então o primeiro mandamento de Jesus, ame a Deus. Se você me ama, obedeça minhas ordens. Um dos comandos, ame seu próximo. Outra é, sabe, ele disse perdoe. Essa é uma forma de continuar amando o próximo e amando a Deus. Ah, é uma forma de amar o próximo porque você mostra ao vizinho o que ele não merece. Você pode ser. Você pode mostrar a Deus a eles, dando o que não merecem, perdão. Então, Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa acreditar que o que ele diz é verdade. E, de novo, essa ideia de acreditar não é apenas sentar no seu quarto e acreditar nisso. É como você caminha na vida, você faz isso. E James fala sobre isso. Ele diz: não me diga só no que você acredita. Me mostre. E então, vocês conhecem todas essas escrituras? E eu espero que você não caia na tentação de simplesmente descartar porque está familiarizado. Eu te incentivo a dizer: Deus tem algo que eu precise ouvir e lidar aqui. Porque, como você vê em Hebreus 6, você não continuará até que a base seja lançada. E o que você vê, eu acredito na igreja, e não tentando ser julgador ou crítico, mas o que eu acredito que você vê é um monte de pessoas que não têm uma boa base e que não constroem um prédio. Você não vê um monte de pessoas que, na minha opinião, e não é sobre pessoas individuais, mas você não vê uma quantidade prevalente de pessoas que se parecem com o que li na Bíblia, em que quando vem um espírito maligno em alguém, elas lidam com isso com autoridade, como os apóstolos fizeram, como Jesus fez. Ou quando você vê alguém que precisa de cura, essa pessoa vai e em nome do Senhor seja curada. E quando sabe, é preciso haver discernimento entre luz e trevas, bem e mal, para que eles entendam o que está acontecendo, tipo, no sentido profético. E então precisamos seguir nosso chamado, e a única maneira de fazer isso é conhecer a palavra. Você precisa saber por que Satanás vem para enganar. Ele vem buscar seu voto. E então, se você não entende quais pensamentos vêm dele e quais são de Deus, se não entende o caminho certo e a maneira correta de pensar com base na palavra de Deus, você vai cometer erros. Você vai desviar. E então, enfim, disse muito. Vou fazer uma pausa por 1 minuto. Alguma opinião ou pergunta do grupo? Kathy? Eu acredito. Microfone. Vou repetir se você quiser. De qualquer forma. Você pode repetir rapidinho? Bem, eu ia repetir sua pergunta, mas pode continuar. Pode ir. Só queria dizer que fiquei muito feliz que você estava falando sobre isso. O que primeiro veio à mente foi o livro do 1 João, porque no livro de 1 João fala sobre como você amadurece e diz que amadurecemos permanecendo no amor, e permanecer no amor é obedecer aos seus mandamentos. E também fala como se você estivesse falando sobre o ódio entrando e como, abre portas. No primeiro capítulo de 1 João, ele é colocado assim: diz que se você odeia seu irmão, está andando na escuridão, o que significa que você não terá comunhão com Deus nem com outras pessoas. Mas quando caminhamos na luz, temos comunhão. Então acho incrível como, tipo, você olha para a Bíblia e ela é a mesma mensagem em vários livros. Como Hebreus se encaixa perfeitamente com o 1 João. Sim, e é muito legal. Tipo, você permanece no amor e obedece aos seus mandamentos. E está escrito neste livro aqui que à medida que você permanece no amor, seu amor amadurece e você se torna mais parecido com Jesus. Então achei muito legal que você encontre exatamente a mesma coisa que está ensinando no livro de 1 João. Com certeza. Sim, é a harmonia das escrituras. Temos que reconhecer isso para garantir que estamos no caminho certo, mas eu concordo. É realmente muito divertido ver a mesma ideia ou ideia semelhante em um livro e outro, e de um autor para outro, e meio que ver esse tema das escrituras ao longo e também no Antigo e Novo Testamento. Sim. Alguma outra opinião? Pergunta antes de eu encerrar. E você, Andy? Você sempre tem algo que sabemos. Bom, talvez eu veja expandir para
Hebreus 5:11. Hebreus 5:11? Sim. Então você lembra onde vou tentar encontrar agora? Onde Jesus disse: basicamente a mesma coisa. Eu vou encontrar isso. Acho que é John 14, John 15. Na verdade, deve ser uns 15. Mas sim. Então, basicamente, minha opinião sobre isso é que, você não consegue lidar com todos os seus problemas de uma vez só. É simplesmente demais. E então, para te dar outra ideia do que estou falando, Então, quando Jesus libertou certas pessoas, de demônios, às vezes diz, e eles se deitaram no chão como se estivessem mortos. E você fica tipo, bem, o que é isso? Você pensaria que tipo, ei, eles carregavam 1000 libras, ele tirou isso das costas deles. Agora eles estão correndo por aí, sabe? Leves como uma pena, felizes, prontos para ir. Mas eles foram entregues e estavam quase mortos. E qual é isso? Então, na minha opinião, é que a fonte de vida deles era a demoníaca. Ele puxou para fora e foi um processo tão violento de uma experiência que, eles são sobre dívida. Então, o que estamos dizendo é que, tipo, você não consegue lidar com todo o peso de todo o pecado em um momento, em uma semana e em um fim de semana. É simplesmente demais. E Jesus de novo disse a mesma coisa. Vou encontrar para você da próxima vez. Mas por volta dos 15 anos, John disse: tenho muito para te contar, mas você não aguenta. E você diz: bem, espera. Por que ele diria isso? Esses são discípulos, estes são apóstolos. Eles o amam. Eles estiveram com ele. Eles querem saber o que ele tem a dizer. Por que Jesus diria isso para ele? E não acho que seja porque eles não querem saber. Acho que é porque eles não conseguem lidar com isso. Eles não conseguem entender tudo de uma vez. E ele diz: o Espírito Santo vai te lembrar e ensinar todas as coisas que eu te disse. Então, à medida que você progride na vida, à medida que caminha na vida, o Senhor vai lidar com as coisas que você está capaz e pronto para enfrentar. Você tem que estar, pronto! Você tem que ter um coração que diga: Deus, estou pronto quando você me mostrar. Eu resolvo isso. Isso. E talvez você não lide com isso no exato momento, mas é melhor ser rápido porque você não quer deixar Satanás entrar. Então essa é a minha opinião sobre isso. Sei que provavelmente você não quer isso. Você provavelmente quer um pouco mais, escrituras sobre isso, mas é isso que... Essa é minha opinião, se for isso que vale para você. Mas enfim, eu rezo para que isso abençoe vocês. Esse, estudo bíblico, e parte disso é meu testemunho, minha experiência. Mas, Cat, mais uma. Sim. Não, sem problema. Eu só fiquei animado porque encontrei o versículo. Você fez? Sim. Sim. Primeiro John 4, 16. Qual estrofe é esse? 1 João 4, 16 e 17. Diz: Deus é amor, e aqueles que permanecem no amor permanecem em Deus, e Deus habita neles. O amor amadureceu entre nós nisso para que possamos ter ousadia no dia do juízo, porque assim como ele é, nós também somos no mundo. Sim, sim. Que ótimo! Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado. Palavra maravilhosa. Obrigado por voltar. Amém.